Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Noite de violência no Rio Grande do Norte. Ônibus, carros oficiais, delegacias atacados em 8 cidades do estado pelas facções criminosas. A ciência confirma, criança e meditação tem tudo a ver. Parar uns minutinhos por dia ajuda os pequenos a lidar melhor com um turbilhão de atividades que faz parte da rotina infantil. Avalanche após tremor de terra atinge hotel com 30 pessoas na Itália. A imprensa italiana fala em apenas 2 sobreviventes. Para o consumidor brasileiro, essa é a rotina cada vez que vai às compras. Paga mais caro e leva menos produtos. Se apesar da queda nos índices da inflação, você tem essa impressão quando vai ao supermercado ou à feira, você não está sozinho. Na entrevista da semana, o que esperar da presidência de Donald Trump? O que muda para o Brasil e para o mundo com o republicano à frente da Casa Branca? Preconceito no mercado de trabalho leva negros a serem a maioria entre empreendedores brasileiros. Para ajudá-los a crescer e gerar mais renda e empregos para o país, Banco Interamericano de Desenvolvimento criou um programa na medida certa para eles. A gente começa falando de criança e meditação. Sabia que essa combinação dá certo? Parar uns minutinhos por dia, em meio aos estudos, às brincadeiras, ajuda os pequenos a lidar melhor com um turbilhão de atividades que faz parte da rotina infantil. Esse aí é o Miguel, só tem 11 anos e adora meditar. A meditação é um jeito de você conseguir se acalmar e relaxar. De um jeito mais simples. A técnica que ele aprendeu com o professor Américo é fácil. A ideia é que cada criança adapte o seu jeito sem obrigações. Eu uso esse aqui, que é para relaxar. Esse aqui é para você sentir a força do seu corpo. E esse aqui é para você conseguir soltar a sua imaginação. A mãe não tem dúvidas. O comportamento do filho mudou. Agitação e ansiedade diminuíram. Ele é uma criança mais tranquila, mais centrada, né? Então melhorou muito essa questão do foco e concentração dele. O que o Miguel e a Andressa perceberam foi comprovado por uma pesquisa brasileira. A meditação melhora o desempenho do cérebro, especialmente nas tarefas que exigem concentração. Um estudo britânico feito com adolescentes indicou ainda que meditar diminui sintomas de depressão e estresse. A meditação ela entra em 4 dimensões. A dimensão física, por decorrência, você vai ter mais percepção do seu próprio corpo, então aumenta a consciência das células e melhora a saúde em decorrência disso. E também aumenta a dimensão mental, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Os benefícios da meditação podem ser observados com mais clareza em crianças a partir dos 8 anos, mas os pais podem sim incentivar a prática desde cedo. Com a meditação, elas conseguem ter uma percepção de si ampliada. Então, gera autoconfiança. A criança aprende a fazer ela, por ela, alguma coisa. É uma conversa com você mesmo. Muito legal. Vamos falar agora de conta para pagar. Esse começo de ano é puxado, né? Além de todos os impostos, tudo que chega no começo do ano, um gasto costuma deixar pais e mães de cabelo em pé, o material escolar. E olha, não é para menos. Nessa época, os preços chegam a variar até 400%. Como nem todo mundo tem tempo e disposição para bater perna, fazer pesquisa de preços, o Procon de São Paulo esse ano deu uma forcinha, não é isso, Evelyn Avancini? Boa tarde. Oi, Gabriela, boa tarde para você, boa tarde a todos, é isso mesmo. Foram analisados preços de 214 itens em 10 estabelecimentos na capital paulista. E sobre isso eu converso agora com Paulo Miguel, que é diretor executivo da Fundação Procon. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Qual item que apresentou maior variação nos preços? Aqui na capital nós achamos o lápis de 35 centavos para R$ 1,85, 450% de aumento. E no interior, na cidade de Ribeirão Preto, achamos a régua, de R$ 2,00 para R$ 14,00, com 600% de aumento. Então, o jeito é pesquisar mesmo. Quais são as dicas para o consumidor na hora das compras? É pesquisar pela internet, nas lojas, e as lojas de bairro hoje costumam estar com preços melhores do que as grandes redes. E, se possível, não levar as crianças junto, né? É recomendado porque eles têm uma capa toda fantasiada, a criança se interessa e nem sempre o produto é o melhor. Ok, muito obrigada. A lista completa dos preços você encontra no site do Procon, que é o www.procon.sp.gov.br. Gabriela.
Ok, muito obrigada. Está aberto o processo seletivo para cursos gratuitos de música e dança na Fundação Teatro Municipal de São Paulo. A oportunidade é para jovens e para adultos. Alguns dos testes são feitos aqui, na Praça das Artes. E esses futuros artistas podem vir até se apresentar no palco do Teatro Municipal. A gente vai conversar agora com a Elaine Pellegrini, que é assessora artística da Diretoria de Formação da Fundação Teatro Municipal de São Paulo. Elaine, quais cursos vocês estão oferecendo? Nós estamos oferecendo cursos de música para cantores que desejam se especializar mais, que é o Ópera Estúdio. Também estamos oferecendo cursos de música para quem deseja se especializar em música contemporânea do século XX e do XXI. E também cursos livres de dança de todas as modalidades. Ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, para alguns desses cursos não precisa ter experiência nenhuma. As datas de inscrição, elas variam, mas o prazo que termina antes é para inscrição para as aulas de dança. Ele termina na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Para saber todos os detalhes e também para se inscrever, é só entrar no site teatromunicipal.org.br. Comprando menos, pagando mais. Se você tem essa impressão quando vai ao supermercado ou à feira, você não está sozinho não, viu? Os números oficiais até indicam queda de preços, mas na prática a sensação é outra. O repórter Marcos Clementino foi dar uma olhada se o custo de vida continua pesando no bolso ou se o brasileiro já enxerga algum alívio. O feirante se esforça para atrair o freguês. Vamos, Dona Maria, caiu tudo, pode encostar, pode chegar, Dona Maria, caiu tudo. Quem compra acha caro. Tem que contar até as moedinhas. O cara que pode, ele compra aquilo que vai comer. Não vai exagerar nem nada. Tá um pouquinho caro, né? Como tudo, né? Mas a gente vai levando. Em apenas um mês, o abacaxi subiu de 7 para R$10 nessa feira da Zona Oeste de São Paulo. A laranja também ficou mais cara, mas houve queda nos preços em pelo menos 10% dos 373 itens monitorados pelo IBGE. A exemplo do tomate e batata inglesa. Embora a taxa média da inflação tenha recuado de 10,67% para 6,29% em 2016, a grana do consumidor ficou mais curta. Ainda segundo o IBGE, a renda média do brasileiro ocupado caiu de R$ 2.074 em 2014. De 480 farmácias fiscalizadas, apenas uma não tinha irregularidades. Todas as outras foram descredenciadas. Entre as fraudes está a retirada de medicamentos por pessoas já falecidas e a compra de remédios de hipertensão e mal de Parkinson por adolescentes. Agora todo o CPF vai ter que ser checado durante a compra e haverá idade mínima para a retirada de alguns tipos de medicamentos. O Ministério da Saúde confirmou 8 mortes por febre amarela daquelas 53 que estão sob investigação em Minas Gerais. Em 4 delas, há comprovação de que a doença foi adquirida na área rural. As outras 4 ainda estão em estudo. O Ministério da Saúde também confirmou a compra de mais de 25 milhões de doses da vacina. Os estados da Bahia, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, onde há 6 casos sendo investigados, devem ter a vacina para a população de municípios próximos à divisa com Minas Gerais. O número de casos suspeitos da doença no estado cresceu quase 10 vezes em pouco mais de uma semana. Passou de 23 no dia 9 de janeiro para 206 no último balanço. Em algumas cidades do sul de Minas Gerais, acabaram as vacinas nos postos de saúde, mas o governo mineiro diz que vai enviar reforço. A maior parte dos empreendedores no Brasil é de negros. Muitas vezes não por opção, não, mas porque eles encontram menos oportunidades no mercado de trabalho. Agora eles têm uma mãozinha no Banco Interamericano de Desenvolvimento para crescer, gerar renda e empregos. A distribuidora de produtos de beleza de Juliana se tornou em 10 anos fabricante de mais de 70 itens próprios. Dos desafios que ela teve que enfrentar está o preconceito por ser mulher e negra. Às vezes na mente da pessoa ela imagina que não seria um afrodescendente. Na hora que você chega para se apresentar, né, você vê no olhar da pessoa que a pessoa te olha assim, mas... A empresa, que começou com 2 sócios, hoje tem 30 funcionários e cresce a cada ano. Resultado de trabalho, determinação e um incentivo a mais. Juliana está entre os 30 selecionados que participaram do Inova Capital no ano passado. O programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento oferece capacitação para afroempreendedores com ideias inovadoras, negócios de alto potencial de crescimento e com impacto social e ambiental. Existem
né, bons negócios criados e desenvolvidos por afroempreendedores e que a partir de uma identificação, de uma capacitação, ele pode se desenvolver e se preparar para aportar recursos, para receber recursos do mercado de capitais. Conhecer melhor experiências que deram certo lá fora e criar mecanismos para aporte de recursos para empresários negros são os próximos passos do projeto. O importante é que a gente consiga ampliar, né? Consiga verificar e valorizar que o negro pode estar presente em qualquer tipo de atividade que promova o desenvolvimento do país. Intervalo rápido. A seguir, Donald Trump à frente da Casa Branca. O que muda para o Brasil e para o mundo? É a nossa entrevista da semana. E mais, avalanche na Itália destrói hotel perto de estação de esqui e deixa hóspedes soterrados. Vamos às notícias internacionais. Uma avalanche destruiu um hotel na Itália. O número de mortos ainda é incerto. Pelo menos 27 pessoas, a maioria hóspedes, seguem desaparecidas sob os escombros. 3 corpos foram recuperados sem vida. As equipes de resgate enfrentam dificuldades para conseguir chegar ao local. O hotel fica na montanha de Gran Sasso, na pequena cidade de Farindola, a cerca de 150 quilômetros da capital, Roma. O local era muito procurado por turistas por ficar perto de uma estação de esqui. O hotel foi completamente abaixo com o peso da avalanche. 2 pessoas foram resgatadas com vida, uma delas um homem que só se salvou porque tinha ido buscar algo no carro. Mas a família dele estava dentro do quarto e ainda não foi encontrada. Algumas ambulâncias não conseguiram chegar ao local pelo acúmulo de até 5 metros de neve nas estradas. O governo da Colômbia faz acordo para dar início às negociações de paz com o ELN, o Exército de Libertação Nacional, a segunda maior guerrilha do país. Segundo o presidente Juan Manuel Santos, o diálogo deve começar no dia 8 de fevereiro. A condição para o início das conversas é a libertação de um político mantido refém há 8 meses. Se ele não for libertado até o início de fevereiro, o acordo será cancelado. Na última entrevista como presidente dos Estados Unidos, Barack Obama fez afago a jornalistas, exaltando a importância de uma imprensa livre. O chefe da Casa Branca também falou sobre as políticas de seu governo. Disse que não poderia estar mais orgulhoso das políticas LGBT e que o tratamento igual para todos é um caminho sem volta. Falou que se preocupa com a desigualdade no país e se mostrou resignado sobre a possibilidade de Donald Trump desfazer muitos de seus projetos. Trump faz contagem regressiva para a posse nas redes sociais. Bom, e é amanhã, que o republicano Donald Trump toma posse como presidente da maior potência mundial. Na entrevista da semana, a gente foi saber o que esperar dos próximos 4 anos. A gente conversa com a cientista política Denilde Holzhacker, professora de Relações Internacionais da ESPM. Professora, o que muda com Donald Trump à frente da Casa Branca? Olha, muda muita coisa, né? Acho que a descontinuidade das políticas que foram implementadas nesses 8 anos do governo Obama, em termos quais são as políticas, quais vão ser a nova forma dos Estados Unidos se projetar no mundo e muda o estilo do presidente, né? O Obama, um estilo mais agregador, aberto, inclusivo, para um estilo que é o estilo do Trump, que é mais provocador, algumas vezes agressivo na fala, que cria atritos com diversos grupos. O Trump não definiu ainda uma agenda de negociação internacional. A gente sabe mais ou menos que ele tem alguns pontos de interesse, que é a questão do combate ao terrorismo, os acordos internacionais de negócios e de comércio, que ele já informou que alguns ele vai sair, como o acordo do Transpacífico, e que vai fazer mais acordos bilaterais. Então essas são as 2 prioridades, mas ele não colocou outras prioridades, então isso torna também mais difícil entender qual vai ser aí a estratégia que ele vai adotar. O que muda para o Brasil? Olha, para o Brasil muda quanto mudar para o mundo. Quanto mais o mundo fica instável e quanto mais a política americana é uma política de não cooperação, isso cria problemas para o Brasil. A agenda econômica do que ele tem proposto é uma agenda que pode ter impactos para o Brasil, porque acho que aí
Quanto mais os Estados Unidos se retraem do ponto de vista comercial, mais isso também cria um impacto para o Brasil. Os atritos entre China e Estados Unidos na área econômica podem também ser um fator que criem para o Brasil aí uma certa instabilidade. São dois importantes parceiros comerciais brasileiros. O Trump da campanha é o mesmo Trump que deve governar, ou a gente pode esperar uma figura um pouco mais ponderada? No processo de transição, prevaleceu o Trump da campanha, né? Provocador, irreverente em algumas posições, colocando a questão importante de que ele vai ter uma comunicação diferente. I have done that. Acho que a grande questão não é o Trump, é como que o americano e os políticos vão lidar com essa irreverência, com essa forma de comunicação que não é mais tão tradicional. Primeiro ele escreve no Twitter e depois ele faz uma declaração pública. Então, como que ele vai lidar com as informações de segurança? Então, tem ainda algumas questões que não é o estilo dele, mas é como os outros vão reagir ao estilo que ele está colocando. Há um temor de que a gente aumente o xenofobismo no mundo, há uma política que gere mais conflitos do que pontes de cooperação entre os países, é sim um temor que tem, se as políticas que ele está propondo realmente forem implementadas. Amanhã a gente traz todos os detalhes da posse para você. A gente acompanha aqui no Jornal da Cultura, primeira edição. Vamos à Hora do Esporte. Bem-vindo, Cadu Cortez. Vamos lá, tudo bem, Gabi? Tô bem, e você? Maravilha. A gente começa a nossa Hora do Esporte. Hoje tem alguns assuntos interessantes, curiosos e, infelizmente, não tão positivo assim para o Brasil. A Federação Internacional de Basquete rejeitou liberar os times brasileiros para poderem jogar a Liga das Américas. Vamos ver. A Liga Nacional de Basquete fez uma última tentativa de liberar Flamengo, Bauru e Mogi das Cruzes para participarem do torneio intercontinental. A FIBA reafirmou que os clubes continuam impedidos de disputarem o torneio por conta da suspensão imposta à Confederação Brasileira de Basquete, em vigor pelo menos até o próximo dia 28. A Liga Nacional não conseguiu comover os dirigentes da FIBA. Com isso, Flamengo, Bauru e Mogi continuam impedidos de participar da Liga das Américas, apesar de terem conseguido se classificar dentro das quadras. Os clubes brasileiros estiveram nas finais das 4 últimas competições, sendo 3 vezes campeões. Flamengo e Bauru se classificaram pela colocação no Nosso Basquete Brasil, a NBB, quando terminaram na primeira e segunda colocação. Já o Mogi das Cruzes garantiu vaga ao conquistar o título da Liga Sul-Americana, que inclusive teve a decisão disputada depois da suspensão imposta à CBB. A Federação Internacional de Basquete também não forneceu qualquer informação à LNB sobre o andamento do processo de punição ao basquete brasileiro. E aqui vale só a gente explicar direitinho, né? A LNB, que é a Liga Nacional de Basquete, não tem nada a ver com a CBB, né? A expectativa é para uma intervenção na CBB, com a atuação inclusive de uma força-tarefa formada pelo COB, que também tem envolvimento aí em esquemas de corrupção, Ministério do Esporte, FIBA, além de um atleta campeão do mundo pela seleção. Então a LNB, a Liga Nacional de Basquete, está tentando uma liberação para esses clubes que são filiados. Também a LNB tem 2 ligas, a CBB, que é a Confederação, e a própria Liga Nacional de Basquete, estão pagando aí o pato, né, de uma conta que não é deles. Os campeões, alguns já deram adeus no Aberto de Tênis da Austrália. Vamos ver. Na simples, Novak Djokovic está eliminado do Australian Open. 6 vezes campeão em Melbourne, ele foi surpreendido por Denis Istomin, número 117 do mundo. O uzbek de 30 anos de idade nunca havia vencido Noel, mas era dia dele. Levou uma primeira parcial equilibrada para sair em vantagem. Em seguida, o sérvio parecia retomar o controle do jogo, mas não foi assim. Istomin mostrou que poderia, enfim, bater Novak Djokovic. Na hora decisiva, não desperdiçou a chance de chocar o mundo e se classificar. Nas duplas, os atuais campeões em Melbourne, Bruno Soares ao lado de Jamie Murray, foram eliminados logo na estreia para os norte-americanos Sam Querrey e Donald Young. A derrota deve ter forte impacto no ranking, tanto individual para Soares quanto para a dupla. Por serem os atuais campeões, defendiam 2.000 pontos na Austrália. A notícia boa ficou por conta de Marcelo Melo, que confirmou a condição de 7º favorito ao título, ao lado do polonês Lukas Kubot, vencendo os suecos Johan Brunsson e Andreas Sjöström. Melo e Kubot também tiveram dificuldades, precisando de 2 horas e 11 para vencer os rivais por 2-1. Torcida aí pelos brasileiros ainda que sobrevivem lá em Melbourne, na Austrália. Hora dos gols desta quarta-feira, vamos ver.
Botafogo do Rio de Janeiro e Batatais. 100 gols nos 90 minutos, decisão nos pênaltis. E os dois goleiros brilharam. Botafogo saiu na frente com 2 defesas consecutivas de Diego e ficou muito perto da classificação, com 2 chances de fechar a disputa. Mas foi então que surgiu Gerson, goleiro do Batatais, que fez 2 defesaças. Ele já havia parado a cobrança de Wenderson, classificando o time paulista para a semifinal com vitória por 3-2. Na Florida Cup, o Corinthians estreou contra o Vasco, abrindo o placar de uma bela tabela entre Camacho e Rodriguinho. Éder Luiz empatou logo depois. Aos 45, jogada parecida, Marlone tabelou com o Romero e colocou o Corinthians na frente. No segundo tempo, o Corinthians seguiu superior, segurou o ímpeto adversário e chegou à goleada. Casim, de cabeça, marcou aos 36 e aos 45, no contra-ataque, o turco rolou para Marquinhos Gabriel definir o placar. Convocação do técnico Tite, rapidinho, só jogadores que atuam no Brasil. Amistoso contra a Colômbia no próximo dia 25, quarta-feira, feriado de São Paulo. Alex Muralha, do Flamengo, Danilo Fernandes, do Internacional e o Everton, do Atlético Paranaense. Laterais, o Fábio Santos e o Marcos Rocha, os 2 do Galo. Fagner, do Corinthians e Jorge, do Flamengo. Zaga, Jeromel, do Grêmio, Luan, do Vasco, Rodrigo Caio e o Vitor Hugo, do Palmeiras, da nossa Gabi. No meio, Camilo, do Botafogo. Diego, aquele do Flamengo, vai reeditar a dupla de ataque com Robinho, do Atlético, que foi convocado. Diego Souza, do Sport, Dudu, do Palestra e Luan, do Palmeiras. E Luan do Grêmio, perdão. E aí, complementando, tem o William Arão, do Flamengo, o Wallace do Grêmio, no meio ainda Rodriguinho, que está com a equipe lá nos Estados Unidos, Lucas Lima, do Santos e o Henrique, do Cruzeiro, além do Gustavo Scarpa, do Fluminense. É uma equipe interessante, aí, somente com jogadores que atuam no Brasil. 2 palestras. 2 palestras. É bom, pô. Vai desfalcar no comecinho. Valeu, Cadu. Valeu, Gabi. Tchau. Tchau, até amanhã. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui no JC Debate. Eles falam sobre excesso de informação. Te volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau.